Salve pessoal, beleza? Começar mais uma aula aqui, a aula 22, que são os tipos climáticos do Brasil, né? O Brasil tem 6 climas predominantes. Você pode ver na imagem. O equatorial úmido, praticamente toda a nossa região norte. Tropical semiárido, certo? Onde a gente tem a caatinga, né? Na parte aqui dos estados do Nordeste. O tropical, que é a grande parte do nosso território, clima tropical. Tropical de altitude, aqui a gente se localiza nesse clima, né? Tropical de altitude. O tropical úmido, que é essa faixa da costa, né? E o subtropical úmido. Tranquilo? Antes de falar dessa questão de clima, a gente tem que falar das massas de ar, né? Porque massa de ar, vocês lembram que é um dos fatores climáticos, né? Latitude, altitude, massa de ar, corrente marítima. Aqui a gente vai falar das massas de ar. A gente vai ter 5 massas de ar, as principais massas de ar no Brasil. A massa equatorial continental, que ela se forma aqui, vamos dizer, aqui na região do Amazonas e ela sopra para baixo aqui, né, para sul, para o centro do Brasil. A massa equatorial atlântica, e lembrar, né, vamos explicar, né? Uma massa, a gente vai sempre se referir a ela com essas 3 letras. O M sempre de massa, a letra do meio é onde a gente vai identificar onde que ela nasce, né? E de Equador, T de trópico, P de polos, né? E a última letra a gente vai identificar onde que ela vai surgir. Ela surge no continente, né? C, ou ela surge no oceano, no caso o A de Oceano Atlântico, né? Então, quando você vê a massa continental MEC, você já sabe que é a massa equatorial continental. A massa de ar MEA é a massa equatorial atlântica. E lembrar, geralmente, massas continentais vão ser secas. Não é o caso aqui da nossa massa equatorial continental, que vocês sabem que é aqui na região da Amazônia é onde ela vai evaporar uma quantidade de água gigantesca. Beleza? Então, continuando aqui. A massa equatorial continental, ela é quente e úmida, certo? A massa tropical atlântica, que é essa daqui, ela também é quente e úmida, só que lembrar, toda essa umidade que vem aqui, ela para na Serra do Mar. Lembra daquela questão da chuva orográfica? Essa umidade que vem do oceano, por exemplo, não chega até aqui em Amparo. Grande parte da umidade que vai chegar aqui em Amparo vai vir lá da Amazônia. Coisa doida. Massa polar atlântica, que vem lá dos polos do Atlântico, que ela vai ser seca e fria, né? Massa tropical continental, que ela vai vir aqui da região do continente, aqui do Paraguai, da região da Bolívia, ela vai ser seca, vai soprar aqui nessa direção. E a massa equatorial atlântica, né, que é essa massa aqui que vem do Nordeste. Só para lembrar, vocês lembram no ano passado, né, que teve aquele dia que tacaram fogo na Amazônia, que até aqui o sol aqui de Amparo a gente conseguiu ver ele escuro, é para mostrar exatamente o caminho que essa massa de ar faz. Essa massa de ar ela é soprada pelo mar, certo? Vem aqui, bate na cordilheira e ela vem para o sul. Tranquilo? Os principais climas do Brasil, então, né? O equatorial úmido, certo? Elevada temperatura, elevada quantidade de água o ano inteiro. Tropical, média térmica elevada. Só que o que é a diferença do tropical para o equatorial? A gente vai ter um verão chuvoso e um inverno seco. Tropical semiárido, né? A gente vai ter uma temperatura super alta e as chuvas mais irregulares, chuvas mais escassas. Beleza? Tropical úmido, né? É o litorâneo, que a gente vai falar o quê? Por mais que tenha aquela característica do tropical de ter um verão mais chuvoso e um inverno mais seco, por estar muito próxima do litoral, vai ter uma influência direta, certo? Da evaporação que vem do mar. Então ela vai ter uma quantidade de água maior, certo? A gente vai ter mais chuva nessa área aí. Beleza? A tropical de altitude, a gente vai ter temperaturas mais amenas, um verão chuvoso e um inverno seco, né? É uma tropical, só que a altitude faz com que o clima seja mais baixo. E o subtropical úmido, né? Que a gente vai ter uma amplitude térmica maior, estações do ano mais bem definidas e chuvas regulares bem distribuídas, né? O clima equatorial úmido aqui a gente vai falar de Belém do Pará, né? Que vocês podem ver que a média de temperatura é elevada o ano inteiro e chove bem o ano inteiro. Aqui Cuiabá, o clima tropical, vocês percebem exatamente aquilo que eu falei, a média de temperatura é praticamente igual, mas as chuvas a gente vê que no meio do ano, nosso inverno, ele é bem mais seco.
né? Todas essas imagens aqui vocês têm na apostila também, gente. Semiárido, média de temperatura alta, média de chuva baixíssima. Isso que caracteriza um semiárido. O árido vai ser menos água ainda. Tropical úmido, a gente vai ter o quê? Médias elevadas e a gente vai ter um fenômeno diferente acontecendo. Por estar mais perto da costa, a gente vai ter uma pluviosidade diferente, certo? Fazendo com que chova praticamente o ano inteiro, como se fosse um clima mais equatorial. Opa, travou aqui o slide. Beleza, travou o slide. Aí, continuando. Tropical de altitude é o que a gente vive praticamente aqui em Amparo, que vocês podem ver que a gente tem as médias térmicas um pouco mais abaixo, certo? Um pouco menos elevadas, mas o esquema de chuva é aquela mesma coisa. Verão chuvoso, inverno seco. E o subtropical úmido, a gente vai ter chuvas mais ou menos bem distribuídas o ano inteiro, só que uma média térmica bem mais reduzida. Beleza, gente? Isso aí também não tem segredo nenhum. Só lembrar daquelas outras aulas de clima, efeitos climáticos e aplicar isso no Brasil. É mais simples ainda. Beleza, gente? Muito obrigado. É nóis.